Operação Contaminatos investiga contrabandistas que atuavam em 5 estados. Polícia Federal cumpre mandados de prisão contra suspeitos de contrabando de cigarros e agrotóxicos vindos do Paraguai. STF deve julgar hoje ações que contestam medida provisória que reorganizou cargos na Presidência da República e ministérios. Os autores da ação alegam que, ao manter a criação dos cargos, a medida contraria a Constituição. Sucata prensada. No Distrito Federal, carros usados em crimes são destruídos. Para chegar a este ponto, as ações criminais têm de estar concluídas. Atrasos em voos, os direitos dos passageiros quando é preciso esperar horas pelo embarque. Fazer o passageiro esperar configura ato ilícito e ofensa à dignidade e aos direitos básicos do consumidor. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira a Operação Contaminatos. Os policiais investigam um grupo suspeito de atuar em 5 estados com contrabando de cigarro e agrotóxicos vindos do Paraguai. Os mandados judiciais foram expedidos pela Primeira Vara Federal de Guaíra, no Paraná. Além do contrabando, os suspeitos também são investigados por montar empresas de fachada para emitir notas fiscais. O objetivo da iniciativa era encobrir a prática ilegal. Segundo as investigações da Polícia Federal, os maços de cigarro e agrotóxicos eram trazidos do Paraguai para o Brasil. Os produtos eram distribuídos em vários estados. Nesta quarta-feira, 80 policiais federais cumpriram 17 mandados judiciais de busca e apreensão e 8 de prisão preventiva. Bens e contas bancárias dos investigados também foram bloqueados. A Operação Contaminatos ocorreu em 5 estados: Pará e Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins. O Ministério Público Federal, no Distrito Federal, reforçou a denúncia contra o ex-presidente Michel Temer. Ele é acusado de corrupção passiva. Com o fim do foro por prerrogativa de função de Temer, a ação tramita agora na Justiça Federal e não mais no Supremo. O caso trata da mala transportada pelo ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures, com R$500 mil. Segundo as investigações, o dinheiro seria para pagamento de propina supostamente combinado entre Temer e o ex-executivo da JBS, Joesley Batista. Ainda de acordo com o Ministério Público, os pagamentos poderiam chegar a quase R$40 milhões ao longo de 9 meses. A Primeira Vara de Presidente Venceslau, São Paulo, condenou a 30 anos de reclusão em regime inicial fechado o último dos réus presos na Operação Etos. De acordo com a decisão, ficou comprovado que ele era um dos líderes do PCC, o primeiro comando da capital, e que comandava a célula jurídica da facção. A Operação Etos apurou o envolvimento de advogados com a prática criminosa. 51 réus já foram condenados. A pena somada de todos ultrapassa 800 anos de prisão. E hoje é dia de plenário. O Supremo Tribunal Federal pode julgar hoje ações diretas de inconstitucionalidade que contestam uma medida provisória que reorganizou cargos na Presidência da República e nos ministérios. As ações questionam a medida provisória 782 de maio de 2017. Ela estabeleceu a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios. A norma manteve os cargos de ministro de Direitos Humanos e de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, criados por outra medida provisória, também em 2017. Os autores da ação alegam que, ao manter a criação dos cargos, a medida contraria a Constituição. É que, em um dos dispositivos, ela proíbe a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória já rejeitada ou que tenha perdido a eficácia por fim de prazo. A relatora dos processos é a ministra Rosa Weber. E além destas ações, confira agora outros temas que também estão na pauta de julgamentos no Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. 5 ações diretas de inconstitucionalidade abrem a pauta desta quarta-feira sob o tema Separação de Poderes e Federação. São ADIs contra a medida provisória que modificou a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios. O tema seguinte é matéria processual, que começa com embargos em recurso sobre se houve ou não repercussão geral em processo que discute interrupção de pagamento do abono de permanência a servidor aposentado. Ainda na pauta, embargos em processo sobre isenção da COFINS de escritório de advocacia.
Poder Judiciário e funções essenciais da Justiça é o tema seguinte, com a ação contra normas de Roraima que tratam da ocupação de cargos jurídicos em autarquias e fundações públicas. Servidor público é tema que fecha a pauta, primeiro com uma ação contra a emenda à Constituição de Goiás, que criou a carreira de procurador autárquico estadual. E ainda uma ação direta de inconstitucionalidade contra a mudança de atribuições do Procurador-Geral e dos procuradores autárquicos e advogados de fundação do Estado de Alagoas. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu novamente ao Supremo Tribunal Federal a remessa do inquérito que investiga o ex-senador Blairo Maggi à Justiça Federal do Mato Grosso. A defesa de Maggi apresentou mais um recurso ao Supremo, o que para a Procuradora é uma tentativa de adiar o envio dos arquivos ao juízo competente, uma vez que Blairo Maggi já perdeu o foro privilegiado. O ex-senador é investigado por corrupção ativa. Na denúncia, ele é acusado de participar de um esquema de compra e venda de vagas no Tribunal de Contas de Mato Grosso. Maggi nega as acusações. E o Tribunal Superior Eleitoral manteve decisão do TRE do Amazonas, que excluiu o Partido dos Trabalhadores da coligação Renova Amazonas, que disputou as eleições do ano passado no estado. Os ministros também começaram a julgar um recurso do atual prefeito da cidade de Pedra Bonita, em Minas Gerais. A coligação Renova Amazonas, formada pelos partidos Podemos, PMN, PMB, PSB e PROS, entrou com recurso no TSE contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, que retirou o Partido dos Trabalhadores da coligação, por entender que a Comissão Nacional do PT havia determinado que o partido deveria se coligar unicamente ao PCdoB, no Amazonas. Mas o plenário do TSE recusou o pedido. Assim, ficou mantida a coligação formada por PT e PCdoB no Estado. A esse respeito, afigura-se correta a afirmação do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, relator do feito, no sentido de que, aspas, a recorrente não instou a Corte de origem a discutir a correção ou a incorreção da decisão que declarou a perda de objeto dos pedidos, ou mesmo da decisão de que determinara a exclusão do PT do Amazonas da coligação Renova Amazonas. O plenário do TSE iniciou a análise de um recurso de Adriano Teodoro do Carmo e outros políticos. Adriano foi eleito prefeito da cidade mineira de Pedra Bonita em 2016, mas teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. O TRE entendeu que houve compra de votos e abuso de poder econômico em um churrasco realizado na fazenda do então prefeito Trovão Vitor de Oliveira. O ministro Admar Gonzaga votou para reverter a decisão do Tribunal Regional e foi acompanhado pelo ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. A presença de pessoas com camisetas azuis, cor identificada com os candidatos, e de veículos com adesivos dos candidatos não pode ser imputada aos representados, pois são manifestações de terceiros comuns em períodos eleitorais, em especiais em eleições municipais polarizadas, como foi o caso. Após os votos dos ministros Admar e Tarcísio, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista do processo. E veja a seguir, no Distrito Federal, veículos usados em crimes viram toneladas de sucata prensada. Os carros e as motocicletas são trazidos para este local, onde a Polícia Civil faz a compactação com o uso de uma máquina. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça condenou um homem que contaminou a ex-companheira com o vírus HIV. Essa mulher foi infectada pelo ex-namorado. Ela descobriu o diagnóstico fazendo exames periódicos. Quando soube que tinha sido contaminada pelo vírus HIV e contou para o ex-companheiro, o homem assumiu que tinha conhecimento do próprio diagnóstico, mas que optou por não contar. Ele fez alguma coisa que ele jamais poderia ter feito, porque ele me expôs à infecção, eu poderia ter morrido por causa disso, né? Quer dizer, é quase que um assassinato, né? Um caso como o dessa mulher chegou ao STJ.
Os ministros da 4ª turma reconheceram a responsabilidade civil de um homem que transmitiu HIV à companheira durante a união estável do casal. De acordo com o processo, o réu sabia que era portador do vírus e não informou a mulher. Esse advogado explica a previsão legal que ampara a responsabilização quando o vírus é transmitido intencionalmente ou quando o portador não toma os cuidados necessários para evitar o contágio. O Código Civil prevê a obrigação de indenizar pela prática de ato ilícito, né? Uma responsabilidade de forma genérica, né? Mas pode e vem sendo aplicada para esses casos, ainda que o STJ tenha decidido recentemente num caso pioneiro. No caso analisado pela 4ª turma, o casal manteve união estável por 15 anos e a mulher pediu na justiça uma pensão mensal e indenização por danos morais. A responsabilidade civil foi reconhecida em primeira e segunda instâncias por considerar que o ex-companheiro assumiu risco com seu comportamento. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia fixado a indenização em R$ 120 mil, mas negou o pagamento da pensão mensal. Tanto o homem quanto a mulher recorreram ao STJ. A defesa do réu alegou que o Tribunal Mineiro foi omisso e sustentou que não foram preenchidos os elementos da responsabilidade civil. Já a mulher pediu a reforma do acórdão para aumentar o valor da indenização e fixar a pensão mensal. Ao confirmar a decisão da segunda instância, os ministros da 4ª turma consideraram que foi evidente a violação de direito da personalidade da mulher, com lesão de honra, intimidade e integridade moral e física. Por unanimidade, o pedido da pensão foi negado porque exigiria o reexame de prova, o que é vedado ao STJ. Já a indenização foi mantida em R$ 120 mil. Em Sapucaia do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, um salão de beleza foi condenado a pagar indenização por danos morais e materiais a cliente que teve queimaduras e queda de cabelo provocadas por produtos utilizados para descolorir e alisar os fios. A decisão é da 3ª turma recursal cível do Rio Grande do Sul. A autora foi até o salão do réu com o objetivo de descolorir os cabelos e realizar uma escova progressiva. A intenção era deixar os fios loiros e lisos. Porém, durante a aplicação dos produtos químicos, sentiu uma ardência e fortes dores no couro cabeludo. O resultado foram queimaduras e queda significativa do cabelo. Na justiça, ingressou com um pedido de indenização por danos morais e materiais. O juízo do 1º grau condenou o salão ao ressarcimento do valor gasto com o procedimento e danos morais no valor de R$ 2.000. A cabeleireira recorreu da sentença. O juiz de direito Kleber Augusto Tonial, relator do processo, manteve a condenação, afirmando que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, sendo a ré responsável de forma objetiva pelos danos causados à autora, conforme o artigo 14 do Código de Processo Civil. Veículos apreendidos pela polícia viram sucata, mas a ação só é feita depois da conclusão dos processos criminais. No Distrito Federal, são mais de 200 toneladas que serão encaminhadas para uma empresa de reciclagem. Bastam poucos segundos para que as sucatas sejam prensadas. Os carros e as motocicletas são trazidos para este local, onde a Polícia Civil faz a compactação com o uso de uma máquina. Os veículos foram apreendidos por diferentes motivos. Ou foram utilizados para a prática de outros crimes, ou são clonados. A maioria deles não são veículos, são composições de peças, produtos de crime, entendeu? Onde a investigação feita não chegou a um proprietário. Quando existe o proprietário, a gente consegue identificar o proprietário do bem, evidentemente, a gente faz a restituição do bem para essa pessoa. No caso, a gente não conseguiu identificar e tem uma lei que nos garante a venda, né, a alienação desses bens como material ferroso. Para chegar a este ponto, as ações criminais têm de estar concluídas. Os automóveis também passam pela descontaminação. Esta fase é indispensável porque nela são retirados o óleo e combustível dos carros. Todo o material já foi leiloado e depois de ser compactado vai ser encaminhado para uma empresa de reciclagem. Ao todo, 250 toneladas de sucatas que estavam nos pátios da Polícia Civil do Distrito Federal vão passar pelo processo. Nesse caso, esse veículo que ficaria abarrotando os pátios, né, consumindo espaço, custo administrativo, é dada uma destinação ambientalmente correta, através de um processo licitatório, através de um leilão de reciclagem de material siderúrgico. E
E a gente continua neste assunto agora aqui no estúdio, conversando com o advogado especialista em trânsito, Isley Dutra. Muito obrigada pela participação. Boa tarde. Uma ótima tarde, como vai? Bom, vamos começar pela diferença entre a apreensão, retenção e a remoção do veículo. Perfeitamente. A retenção e a remoção são medidas administrativas, tá? O agente de trânsito, na hora que ele aborda um veículo, identifica uma irregularidade, ou um equipamento de segurança está faltando, ou alguma irregularidade que pode ser sanada na hora, o veículo é retido para que possa ser sanada, né, aquela irregularidade. A qualquer tempo a regularidade é resolvida, o veículo devolvido. Durante o curso da abordagem ali, né? Um farol às vezes queimado, você troca uma lâmpada na hora, o veículo não tem por que ser removido, né? Casos em que a irregularidade não pode ser sanada na hora, né, o veículo é removido ao depósito público, depósito do Detran normalmente, tá? A apreensão já é uma penalidade, tá? Em decorrência da infração, o veículo era apreendido, né? Em 2016, a legislação alterou a Lei 9.503, o Código de Trânsito, tirando do rol de penalidades a apreensão. Então, hoje, a título de infração de trânsito, o veículo ele pode ser retido ou removido, dependendo aí do caso a caso, né? E aí, no caso da matéria em questão, estamos falando de apreensão decorrente de ilícito criminal, de prática criminal, ou produto de roubo, veículo utilizado em assalto, enfim, é uma outra situação que não é a apreensão descrita no Código de Trânsito. Por exemplo, o caso do veículo que foi roubado e não foi localizado ou o dono não se interessou em recuperá-lo no depósito. Esse veículo provavelmente ele poderá ter como destinação exatamente virar sucata, dependendo da condição do veículo também. Exatamente. O artigo 118 do Código de Processo Penal e seguintes trata da restituição da coisa produto de roubo, produto de ilícito, né? A coisa permanece apreendida enquanto durar o curso da instrução processual criminal, no interesse do processo, e aí, findo a instrução, existe um prazo de 90 dias para que o dono venha a reclamar o veículo, e aí, não sendo reclamado, né, o veículo ele é levado a leilão, e aí ele pode ser levado a leilão como um bem para reuso, né, dependendo da conservação, ou como sucata, quando já está deteriorado, está destruído, enfim, não tem recuperação ou condições de restabelecer a circulação do veículo. E quais são os principais motivos para um carro ser apreendido? Do ponto de vista criminal, ou porque ele é roubado, ou porque ele foi utilizado no assalto, ou para transporte de drogas. Enfim, o veículo foi utilizado como um meio para a prática de um crime, ou ser o produto do crime, como no caso do roubo, né? No caso sob a ótica do Código de Trânsito, aí ele já vai para o depósito porque não tem condições de rodar. A gente costuma ver muitos veículos aí, pneu careca, sem farol, enfim, sem a menor condição de transitar. Então o veículo ele é removido ao depósito, né? Do ponto de vista criminal, são os produtos de roubo normalmente ou utilizados na prática de crime. Se o estado do veículo que foi utilizado na prática de um crime ainda for bom, ele também pode ser leiloado, por exemplo, dos outros casos dos que estão no depósito? Ele pode ser leiloado, né? É importante que seja concedido prazo ao proprietário do veículo, se o proprietário não for o próprio réu, para que ele reclame do veículo, para que possa recuperá-lo. Não havendo esse reclame dentro do prazo, aí sim o veículo está autorizado para ir para leilão, dependendo do estado de conservação, ou virar sucata, como na reportagem em questão. A sucata é o último caso, é a medida mais drástica, digamos assim, né? Mas quais são os prazos e as etapas para que a pessoa consiga recuperar esse veículo para evitar esse ponto? Perfeitamente. Quando a remoção acontece sob o prisma do Código de Trânsito, o artigo 328, ele assegura um prazo de 60 dias para que o proprietário reclame, né, o veículo, se ele estava presente no momento da remoção, ou se ele não estava presente. A gente vê que o Detran chega com a empilhadeira e leva, às vezes o dono não está presente, o prazo é contado de 10 dias ali, o Detran tem 10 dias para comunicar a remoção. Quando estamos falando de uma apreensão decorrente de um ilícito criminal, aí já estamos falando de um prazo de 90 dias previsto no artigo 123 do Código de Processo Penal. Tá? De toda sorte, quando o proprietário do veículo não é o réu, ele não tem conhecimento, por exemplo, um veículo que é produto de roubo, o dono ele tem que ser comunicado sobre a recuperação do veículo, né, para que ele possa acompanhar o processo criminal, e a partir do momento que o veículo não é mais útil ao processo criminal, aí ele terá o prazo para reclamar o veículo e reavê-lo.
Ok. Muito obrigada, Edilei Dutra, pela participação mais uma vez. Boa tarde. Muito obrigado. Sempre honrado poder contribuir. Obrigado. E no próximo bloco, vamos falar sobre os direitos de quem usa o transporte aéreo. Em casos de descumprimento de contrato, a responsabilidade da companhia é objetiva e, por isso, não importa o motivo do atraso ou cancelamento do voo. Um cine-debate promovido pelo Ministério Público Federal reuniu movimentos sociais e autoridades para discutir crimes cometidos por policiais contra civis. O documentário Auto de Resistência, dirigido por Natasha Neri, foi exibido no evento promovido pela 7ª Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional do Ministério Público Federal, com o objetivo de mostrar a importância do protagonismo feminino para combater a violência estatal e a letalidade policial. Tem uma vasta gama de movimentos femininos que não aparecem, que a gente está buscando trazer para justamente denunciar o que está acontecendo, para a gente poder trazer a público, não é, as violências que são cometidas. Os policiais que cometem crimes contra civis alegam na maioria das vezes que houve resistência por parte das vítimas. Esses crimes não são investigados, o que é o maior motivo de reclamação dessas mulheres que são protagonistas na luta por justiça. O que o Estado fez com meu filho é digno de o país reparar que foi um trabalhador empobrecido que foi executado para poder saciar a segurança pública. E uma fábrica de biscoitos e massas no Ceará vai ter de pagar uma indenização a um empregado que foi obrigado a apresentar certidão de antecedentes criminais para ser contratado. A decisão é da 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. A exigência do documento, segundo o empregado, causou constrangimento. A certidão de antecedentes criminais era um dos itens obrigatórios para que o ajudante de produção fosse contratado pela fábrica de biscoitos e massas Dias Branco, no Ceará. O empregado ajuizou a ação trabalhista pedindo indenização por danos morais. Ele alegou que a empresa colocou em dúvida a honestidade dele, pois as funções do cargo não justificariam a exigência da certidão. A empresa, no entanto, argumentou que a apresentação do documento era exigida devido ao alto índice de violência na cidade da contratação, em Maracanaú. O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Ceará, teve entendimento contrário do juízo de 1º grau e entendeu que os direitos de personalidade do profissional não foram afetados pela conduta da empresa. O TRT ponderou que a certidão era exigida a todos os candidatos à vaga. O ajudante recorreu da decisão e o caso chegou à 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. A turma destacou que o TST fixou entendimento em casos do tipo de que a exigência da certidão de antecedentes criminais é legítima apenas em casos de expressa previsão em lei, em razão da função exercida ou do grau especial de confiança exigido do candidato ao emprego. O caso apresentado, segundo a turma, não se enquadra em nenhum dos requisitos. A decisão em 1º grau foi restabelecida e a empresa foi condenada ao pagamento de R$5.000 por danos morais ao empregado. A Justiça de São Paulo condenou uma empresa aérea a indenizar uma passageira por danos morais. O motivo? Um atraso de quase 30 horas em um voo internacional. Andrei é advogado. Ele está sempre viajando por causa do trabalho. E os problemas nos embarques são frequentes. No último, o voo que ele vinha de Fortaleza para Brasília atrasou. O voo estava marcado para sair 11h10 e a gente foi conseguir embarcar já próximo de 12 horas. Inclusive, gerou alguns transtornos, que tínhamos uma reunião marcada aqui em Brasília, chegamos atrasados, tivemos que reagendar. Mas, enfim, esse é o dia a dia de quem frequenta os aeroportos do nosso país. E quando alguma coisa dá errado, o passageiro tem alguns direitos
como receber indenização. Foi o que decidiu a Justiça de São Paulo em favor de uma passageira. A empresa aérea terá de indenizar em R$12 mil por danos morais. O voo que ela vinha de Paris atrasou e a passageira só chegou ao Brasil 29 horas depois do previsto. No entendimento do juiz, fazer o passageiro esperar configura ato ilícito e ofensa à dignidade e aos direitos básicos do consumidor. Ainda cabe recurso da decisão. Se o atraso ou cancelamento for de 1 hora, o passageiro tem direito à comunicação por internet ou telefone para avisar o ocorrido. Se for de 2 horas, além da comunicação, tem direito também à alimentação. A partir de 4 horas de atraso, a acomodação ou hospedagem e transporte. Mas se for superior a 4 horas ou cancelamento de voo, o passageiro deve escolher entre a reacomodação em outro voo ou o reembolso da passagem, além de assistência material. Em casos de descumprimento de contrato, a responsabilidade da companhia é objetiva e, por isso, não importa o motivo do atraso ou cancelamento do voo. Mesmo quando por causa de chuva, neblina, o aeroporto fica fechado, mesmo nesses casos pode gerar dano moral, porque cada passageiro às vezes tem um evento importante que ele estava esperando acontecer quando desembarcasse ou pegasse o voo. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você, até amanhã. Eu os convido a acompanhar ao vivo, direto do plenário, às 2 da tarde. São julgamentos desta quarta-feira do Supremo Tribunal Federal. Espero você. Até lá.